Hoje vai ser um vídeo sobre um homem hétero branco, homem hétero cis branco, vai ensinar as coisas para vocês, né? Falar um pouco sobre identidade constitutiva social, tá? Primeiro um recado, ontem ou antes de ontem, eu lancei a live inteira aqui, com um react que eu fiz com o Dudu, meu amigo, no canal dele, que não é sobre política, na Twitch, que eu fiz alguns meses atrás. O vídeo tem mais de 1 hora, é um react que ficou bem legal, tá dando muita visualização e eu não... Opa! Agora é o momento que eu dou uma mutada aqui porque eu tinha esquecido, porque eu estou estudando aqui agora, estou com o computador aqui embaixo. Deu bastante visualização, o pessoal dos comentários estão me xingando lá, vocês vão adorar. Passa lá, dá uma olhada. E dá uma olhada na live também, porque eu acho que as lives que eu faço, elas têm muita informação com referencial, tá, gente? É diferente dos vídeos que eu faço aqui, que é só eu comentando as coisas mesmo e às vezes errando bastante, né? Como foi no meu último vídeo da Netflix, que eu errei 2 coisas e, e que eu acho que eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso se eu não tiver preguiça, mas que... E tem outras coisas que eu preciso desenvolver mais. Ou seja, eu não consegui deixar claro algumas coisas que as pessoas até falam que eu estou errado, mas eu não acho não. Continuando. Agora vamos direto pro vídeo, então. Ou seja, vai lá dar uma olhada na live sobre se nazismo ser de esquerda ou de direita, e só um spoiler, é de direita. Enfim, fala um pouco sobre a constituição social, né, do indivíduo. Por que esse vídeo está sendo feito, primeiramente? Né? Porque simplesmente alguém chegou para mim e falou que eu pensava uma certa coisa porque eu era homem branco, hétero cis, né? Beleza. Aí eu quero pensar um pouco sobre isso. Né? Se a minha constituição social, né? Ou seja, tudo isso que eu, em vez de falar homem, hétero, cis, branco, eu vou falar constituição social. Por que constituição? Porque não é uma condição. Ou seja, eu sou constituído assim, tá? E não tem como mudar isso. Eu não vou deixar de ser homem, não vou deixar de ser branco, não vou deixar de ser hétero. Não tem como, né? Então são coisas que não simplesmente não conseguem mudar. Como que isso me faz chegar às mesmas conclusões que todos os outros indivíduos que têm essa mesma Constituição? Ou seja, existe uma Constituição que me faz tomar algumas conclusões. Se essa Constituição me faz tomar a conclusão A, as pessoas que têm a mesma Constituição que eu têm que tomar a conclusão A. Agora, eu nem preciso dizer que isso não acontece, né? Por que isso não acontece? Porque tá tendo obra aqui, vai fazer barulho, tá? Normal. Por que isso acontece? Porque esse tipo de coisa não é uma racionalização, não é uma análise e não é um estudo. Isso é uma generalização apressada, ou seja, uma falácia. Quando você quer encurtar um discurso ou simplesmente ridicularizar ou descredibilizar o discurso, você não ataca o discurso em si, mas você cria um espantalho do que é esse discurso, ou seja, Constituição Social, e você ataca aquele espantalho, ou seja, você ataca a Constituição Social, não o discurso. Eu pensar assim, por que eu tenho essa Constituição, é simplesmente ridículo, porque a maior parte das pessoas que têm Constituição como a minha não pensam como eu. E isso já devia ser o suficiente para refutar essa questão. Mas as pessoas acreditam nisso de forma muito verdadeira, né? Quase que religiosa, né? Mas eu acho que isso também existe uma questão aí muito de você ser contrário a alguma coisa que constrói uma identidade social, que é o que o Laclau chama de antagonismo. Criar um antagonismo idealizado, né? Ou seja, criar esse espantalho mesmo, né? Esse moinho de vento, para você batalhar como se ele fosse um dragão. Ou seja, né? É o pânico moral, né? que o meteoro e que o Medo e Delírio em Brasília tanto faz, né? E que o Medo e Delírio fez até um funk do pânico moral, que eu adoro isso. Então, simplesmente
Só que e isso está acontecendo com o pessoal que pensa a realidade de forma identitária, né? Só que eu acho que a generalização é ruim e tal, que não deve ser feita, de forma nenhuma, tá? Eu acho que a generalização faz parte da análise sociológica, né? O Weber, quando ele vai fazer a análise da sociedade, ele coloca a sociedade em grupos, né? Só que é o seguinte, o Marx, quando ele vai fazer a análise da sociedade, divide a sociedade sempre em duas, né? Ou seja, o opressor e oprimido, né? Luta de classe, etc. O Durkheim também pensa a sociedade de forma estratificada, né? E ela é estratificada através de generalizações. Agora, qual que é a diferença de enxergar a generalização do que eu acho que os grupos identitários têm feito hoje em dia? Tá? É que os sociólogos eles entendem que existe particularidade na universalidade. Aí comecei a falar a palavra demais, né? Eu vou explicar, obviamente, né? Para não ficar filosofia demais. Eu não acho, por exemplo, que existem indivíduos autônomos, ou seja, não uma pessoa que se constitui de si mesmo. Porque todo indivíduo, ele é... Se alguém te falar que você é a soma das pessoas que você anda, você automaticamente pensa em qualquer outra coisa e deixa esse pensamento ir embora. Tá? Porque isso é uma conversa mole. Isso é papo de coach que nunca pegou um livro de filosofia para ler. Pontuado? Fecha parênteses aí, né? Nós somos seres biopsicossociais. Né? Ou seja, o que significa isso? Né? Por a gente ser psicológico, a gente precisa de uma identidade única. E como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso colocando nome nas coisas. Né? Ou seja, ó, isso aqui é um copão, isso aqui é uma caneca. Né? A caneca, ela não é um copão, ela tem uma identidade própria. Né? A alça, o formato, do mesmo jeito que o copão. Né? A diferença de um copão para um copo é o tamanho. Né? Ou seja, né? Quando as coisas têm diferença, a gente dá nome para elas. É assim que a gente pensa. Tá? Então, outra parêntese, tem outra bobagem também que eu falo, nossa, você já percebeu como o ser humano tem é, a mania de classificar as coisas? Sim, é assim que a gente torna o fenômeno, né, a experiência, uma coisa inteligível e reflexível, fecha parênteses. Enfim, somos psicológicos, ou seja, temos uma identidade, uma formação interna da nossa identidade. Por isso que a gente precisa dar nome para os indivíduos. Lucas Antônio. Só que esse indivíduo ele não é um indivíduo autônomo, igual eu falei. Né? Nem a constituição psicológica é autônoma. Ela vem de uma condição biológica, ou seja, uma condição de um cérebro saudável ou não, de um corpo saudável ou não. É diferente de se você é bonito ou feio, o seu psicológico vai funcionar de formas diferentes, por exemplo. A construção dele, pelo menos, com certeza é, de como que isso é visto na sociedade também, porque a gente é sociológico. A história sociológica, a história biológica do ser humano também carece de nome. A gente chama isso de sobrenome ou de família, né? Eu carrego uma história genética da minha família, Teixeira Lima, e também ela é a minha primeira sociedade, família. Ou seja, o ser humano ele é constituído não simplesmente da identidade social dele. Se você pensa o ser humano só como uma identidade social, você está falando só um terço do ser humano e está perdendo outros dois terços. Tá? Então, qualquer análise que não leve o ser humano, ou seja, uma análise ontológica que não leve o ser humano como um ser biopsicossocial, para mim ela está sendo reduzida. Esqueci agora a palavra. Ela está simplesmente deixando a maior parte do ser humano de fora. Então, pensar simplesmente o ser humano como um homem hétero, cis, branco, você está falando sobre uma parte da identidade que não é definidora do ser humano. Por quê? Porque se fosse definidora, a gente não precisava de educação, por exemplo. Porque todo ser humano, de acordo com a constituição social dele, ia tirar as mesmas conclusões. Eu nem preciso dizer, né? Que a maior parte das pessoas que têm a mesma constituição social que eu discordam de mim. Na maior parte das coisas. Ou seja, né? Inclusive vou dar um exemplo que eu já presenciei. Tá? O cara chegou e falou assim, a maior parte dos pretos, eles estão presos. Você não acha que tem alguma coisa aí, não? Ou seja, né, ele está querendo justificar o racismo dele.
numa análise exclusivamente social, tá? Ou seja, simplesmente, meu amigo, essa análise ela reduz tanto a uma conclusão rápida, ou seja, ele está encerrando a reflexão tão cedo que ele nunca vai chegar numa conclusão correta. A conclusão dele sempre vai ser um racismo, né? E para combater esse tipo de ideologia, né, a grande questão aí é você continuar a reflexão até que o todo seja abrangido. Qual é a conclusão necessária, na minha opinião? É a inclusão, que é o que o Habermas chama de inclusão do outro, tá? Então, quando existe esse tipo de ideia de exclusão da racionalidade, eu simplesmente refuto, né? Não refuto de maneira é, prática e tal, né? Refuto no sentido de eu não acredito e ignoro, tá? E eu acho que a gente devia fazer assim mesmo, tá? Se uma pessoa está falando que eu penso de um jeito e sim, esse vídeo é exclusivamente um desabafo, mas é porque também eu estou estudando sobre universidade particular em Laclau. Se uma pessoa pensa dessa forma, eu acho que automaticamente ela perde o direito de um debate sério, né? Ou de uma conversa racional, tá? Porque o ser humano ele não é um bloco, um grupo e etc. Existem indivíduos que não conseguem superar esses estereótipos, isso é verdade. E é por isso que a gente cria os estereótipos, porque a gente tem as mesmas experiências com certos tipos de pessoa. Mas o que não quer dizer que o indivíduo, análise de indivíduo e análise da sociedade são duas coisas diferentes, tá? Ou seja, o macro e o micro são diferentes. Tá? Por exemplo, quando uma torcida organizada se encontra com outra e provavelmente dá briga, a gente consegue pensar nesse tipo de coisa, né? Agora, quando um cara de um time e um cara de outro time se encontram, não é a mesma coisa, tá? Um flamenguista e um vascaíno se encontram e a torcida organizada do Flamengo e a torcida organizada do Vasco se encontram, não é a mesma coisa, não é o mesmo fenômeno, porque grupos e indivíduos são diferentes, são análises diferentes, são constituições diferentes. Então, pensar o indivíduo como um grupo normalmente é um erro, tá? Porque o indivíduo que não consegue romper com o seu estereótipo, e essa é a minha conclusão, é um ser alienado, tá? Ou seja, eles existem, mas não é assim que a gente devia concluir o indivíduo. Ou seja, analisar de forma apressada ele, tá? E a única forma de romper esse estereótipo, romper essa alienação é com educação, né? Então, assim, não é essa Constituição que vai fazer eu tirar as conclusões, mas é a partir dessa Constituição que eu tomo algumas conclusões, tá? Então, acho que isso encerra, né? Ou seja, essa Constituição faz parte do jeito que eu vou analisar as coisas, mas ela não é definidora do jeito que eu vou tirar as conclusões das coisas, das análises. É isso. Leiam, que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.